Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do que sente um médium de cura quando ele está trabalhando em cura espiritual, energética, né, com as pessoas, tá? Então, antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, mas gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe também com outras pessoas. Bom, eu vou ler aqui algumas coisinhas que eu escrevi para vocês poderem entender como funciona, né? O que sente, o que passa com o médium de cura. Bom, o médium de cura carrega, tá? Carrega as dores que não são suas. Então, muitas vezes eu já me peguei pensando: nossa, eu estou passando determinada situação, eu absorvi energia da pessoa, coisas que nem são minhas, coisas que não pertencem a mim, eu não vim com esse karma, eu não vim com esse problema. Porque assim, é tanta troca de energia, né? O médium de cura, ele muitas vezes, ele, no meu caso, eu trabalhei muito com desobsessão. Então eu acabava sentindo o que aquele espírito obsessor estava sentindo, aquela raiva, aquele ódio, ou aquela tristeza, aquela culpa. Eu acabava sentindo o que a outra pessoa, às vezes, vem passar em consulta, ela está sentindo. Então, querendo ou não, nós acabamos puxando essa energia, né? Esse mental, emocional, tá? É o que está em volta energético da pessoa. Nós acabamos sentindo coisas que não são nossas. E isso acaba nos abalando muito, tá? Nós atuamos como um canal para aliviar muitas vezes o sofrimento alheio. Então as pessoas vêm em busca, né, de uma orientação, vêm em busca para melhorar o emocional, vêm em busca para ter um conforto. Muitas vezes isso nem é dela, isso está o que ligado a energias densas de espíritos negativos que acabam interferindo nisso. É aí onde esses médiuns de cura entram para fazer esse tipo de tratamento, tá? No sofrimento alheio. Muitas pessoas falam: eu passei em consulta, eu fui em tal lugar, ou eu me sinto melhor. Então, esses médiuns que trabalham assim, né, bem dizer, tirando, né, os espíritos negativos, tirando as energias densas, seja ela qual for a energia, né, de inveja, de olho gordo, de pragas, né? Então, o médium de cura, ele faz esse processo de tratamento, né, nas pessoas. Não é a cura, é o tratamento nas pessoas. A cura muitas vezes depende das atitudes que as pessoas vão ter após ou durante um tratamento espiritual, tá? Então, muitas vezes nós atuamos como canal para aliviar o sofrimento alheio. O médium de cura enfrenta desafios profundos, tá? Então são diversos. Um deles é o quê? A partir do momento que você limpa, você tira o que tá de negativo com aquela pessoa, seja um obsessor ou seja alguma coisa que tá tentando destruir aquela pessoa, é como se ele entendesse assim: bom, você não tinha nada a ver com isso, o meu problema é meu com a Joana, então agora eu vou começar a atormentar você também, porque você não tinha que ter colocado a mão lá. Então, nós passamos, às vezes, por alguns desafios. Esse é um deles, tá? Absorvemos energias densas e a gente sente o peso das aflições dos outros. Então, outro dia, eu estive atendendo uma moça que ela estava desesperada para sair, mudar da casa dela e não queria mais ficar lá. Aquela aflição ficou gerando em mim esse impacto dela por uns 3 dias, tá? Então nós acabamos sentindo esses pesos, essas agonias, essas aflições, às vezes por alguns dias, a gente querendo ou não, tá? Isso não é nós que escolhemos. Por isso que eu falo sempre para vocês, é muito importante fazer, às vezes, um processo de limpeza
bem forte, com banhos, com orações, tá? Com ervas, pra gente não ficar pegando esses pensamentos, né? Então são pensamentos, são energias, são frequências vibratórias que nós acabamos absorvendo e fica aquela aflição às vezes por alguns dias. Mas hoje em dia eu tenho entendimento disso, então eu tento não me envolver a esse tipo de sentimento. Mas quando eu não sabia, era uma aflição, era uma angústia, era uma coisa que subia e descia, era horrível. Hoje em dia já acabou acostumando. Essas energias, essas coisas que a gente acaba absorvendo, é o que causa muitas vezes um cansaço e um esgotamento intenso. Então, às vezes eu falo pra pessoa, às vezes eu atendi, 10 pessoas num dia, tô ótima. Às vezes eu tenho lá 5 pessoas para atender, mas naquele meio tem uma que acaba drenando toda a minha energia. Então eu fico assim, totalmente cansada, esgotada, chega a dar até olheira, né? Então parece que eu passei assim noites em claro e nem foi. Às vezes é um atendimento que me sugou tanto, que puxou tanto a minha energia, que teve tanto trabalho de troca energética ali, que a gente fica querendo, a única coisa que dá vontade é de deitar e dormir, para parece que vai se refazer. Só que não é isso, tá? Nós precisamos tomar um banho, fazer o nosso procedimento espiritual para se energizar, para voltar a se recuperar e depois ir dormir. Porque se a gente acaba um atendimento, acaba um processo de tratamento e for deitar pensando que vai ter a recuperação, a gente acorda e se sente mais pesado ainda, porque nós fomos deitar, abrimos o nosso campo espiritual para que aquela energia se aprofunde mais no nosso campo. Então pegou da pessoa e vai deitar com aquilo? Não. Pegou com a pessoa, libera aquilo, aí sim você vai repousar, descansar, deitar, dormir para poder se refazer. Então às vezes, sabe, dá a impressão que a gente acaba sendo preguiçosa no outro dia, mas não é. Muitas vezes eu, pelo menos, quando acontece coisas assim, eu preciso de um pouco mais, às vezes, de tempo dormindo para poder me refazer, tá? Me refazer, ou às vezes eu tomo banho assim, consecutivos. Então tomo um de manhã, tomo um à tarde, tomo depois um à noite, que é para poder movimentar e tirar bem aquela energia que eu acabei absorvendo e que me deixou nesse cansaço, né, muitas vezes extremos. Acontece muitas vezes desequilíbrio emocional e até problemas físicos, tá? São aqueles problemas que quando você vai no médico, faz exame daqui, faz exame de lá, e não encontra nada. Por quê? É uma energia, né, que veio com toda a força e aquilo abalou essas estruturas. Então, e o emocional, eu falo, hoje, com a idade que eu tô, eu tenho consciência disso. Mas antes, quando eu pegava essas energias assim densa, eu já sou uma pessoa irritada. Então eu ficava 3 vezes pior. Aquilo começa a atingir o psíquico, começa a atingir o seu emocional, mental. Então começa a dar aquela misturança em tudo. Por isso que eu falo, o estudo e o tratamento e o equilíbrio espiritual é muito importante para quem está nessa área, porque senão a pessoa acaba ficando assim totalmente descontrolada energeticamente, mentalmente, emocionalmente, e às vezes o problema nem é dela, o problema é dos outros, que acabam interferindo, não fazendo a limpeza correta, não fazendo o tratamento e os cuidados corretos para não acontecer esse tipo de coisa. Além disso, né, a sensibilidade, muitas vezes, as pessoas não compreendem. Então, às vezes, a pessoa acha que você não está bem emocional, que você está com depressão, que você está com isso. E não é. São essas mudanças bruscas, essa oscilação energética que a gente sofre, tá? Porque, como eu falo, todas as pessoas têm a sua energia. Umas boas, outras não. E umas que, às vezes, eu acabo conversando, olha, fora de brincadeira, eu tenho vontade de levantar da minha mesa e vomitar. Mas é por conta da energia que aquela pessoa está carregando. E às vezes ela nem tá aparentemente tão mal,
Mas a energia que está envolvendo ela, acho que já fica há tanto tempo ali que ela até acaba acostumando com aquela energia pesada. Só que tem outras coisas, a vida não anda, as coisas não caminham, mas tem pessoas que a energia às vezes está tão forte, tão ruim, que chega a me embrulhar o estômago, chega a me dar ânsia de vômito, tá? E as pessoas não entendem às vezes isso, elas acham que isso é frescura, ou que você foi lá e comeu alguma porcaria. Então só quem trabalha com energia sabe do que eu estou falando. E outra coisa também que eu queria conversar com vocês, às vezes a gente não tem vontade de ir nos lugares e a gente acaba passando por chata. Só que hoje em dia eu me poupo de estar em situações ou lugares onde eu sei que eu possa ter que voltar a trabalhar minha energia de novo, onde eu sei que pode desregular esse meu reloginho que eu chamo, né, de energético. Então, tudo que eu vejo que pode me trazer alguma consequência se eu for fazer, eu prefiro não ir. Então, eu prefiro não ir naquele baile, eu prefiro não ir ali onde tem um monte de gente. Como tem vezes que eu me sinto mais fortalecida, eu falo, não, hoje eu vou. Mas geralmente eu abro mão, porque hoje em dia eu prezo a minha paz, eu prezo a minha energia estar boa, eu prezo o meu bem-estar. Então não vai ser uma festa ou um baile ou qualquer coisa que eu vou descompensar isso, tá? Isso eu tô falando comigo. Tem pessoas que vão e que lidam com a situação tudo numa boa. Eu estou falando de mim, tá? Então isso às vezes pode levar ao quê? Um isolamento maior, uma sensação de solidão, mas é assim, é o que os outros acham como a gente está. Ah, solidão, se fecha, se isola. Mas quem trabalha muito com a parte espiritual, muitas vezes sente essa necessidade de se isolar para se refazer. Né? De às vezes tem dias que a pessoa não quer fazer nada. Ela precisa estar ali por algumas horas para poder se refazer. Então isso muitas vezes as pessoas não entendem. Quem passa por isso sabe e entende o que eu estou falando. É lógico que nós não vamos deixar de viver, mas nós selecionamos um pouco mais os lugares, né? E ambientes e pessoas que nós vamos lidar ou vamos estar. Então, assim, ó, para seguir com essa missão sem se perder, é essencial que o médium cuide de si mesmo. Então, foi o que eu acabei de falar. Para seguir com essa missão, eu vou ser sincera, eu já tentei parar com isso várias vezes quando eu era mais nova. E a minha vida simplesmente vira de cabeça para baixo. Então, assim, é uma missão, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir e eu quero cumprir com tudo que precisa ser feito para ser feito do melhor jeito possível, para que isso, se eu não cumpro, isso passa para meus descendentes. E os meus descendentes são os meus filhos. Então eu sei o que eu sofri com esse processo de amadurecimento espiritual, com esse processo de intuição, com esse processo de excesso de mediunidade, quando eu era pequena e não tinha o esclarecimento que eu precisava. Então, jamais eu quero que eles passem a viver o que eu vivi. Muita gente às vezes luta para querer desenvolver mediunidade, para querer isso, para querer aquilo, mas no fundo as pessoas não sabem ao certo o que é isso, a responsabilidade que é. Muitas vezes a pessoa vê você como, você tem poder de fazer isso. Não, nós temos a responsabilidade em cima disso e muitas vezes esse, entre aspas, poder do espiritual de a gente mexer, que é nos dado, é para ver se nós vamos errar, é para ver o que nós vamos fazer, para ver se nós vamos prejudicar o outro, ou seja, para ver se nós vamos cair novamente no que a gente fez lá atrás no passado, em outra encarnação, tá? Então, às vezes as pessoas acham, ela senta lá e fica trabalhando, ganhando dinheiro. Não é assim simples. Quem veio realmente com a missão de trabalhar espiritualmente sabe que o negócio é bem diferente. É um acúmulo de energia que nós vamos lidando todos os dias. Chega uma hora que isso esgota também. Por isso que eu falo, o tratamento e o alinhamento energético, ele é diário. Então eu jamais perderia minha paz se eu soubesse que eu vou em tal lugar e aquilo vai dar uma caída na minha vibração. Eu não vou.
tá? Bom, vamos lá, o que mais que eu anotei aqui? O que eu gosto muito de trabalhar, as minhas práticas diárias para poder me manter alinhada espiritualmente são o quê? Os banhos de ervas, tá? Os meus banhos de descarrego, o que eu mais uso é o banho de descarrego, que ele é um descarrego feito com elementos ligados ao Exu. Então é um descarrego ferrado. Então ele tira mesmo as coisas ruins. Só que eu fazendo esse banho, eu tenho que continuar mantendo a minha frequência, os meus pensamentos positivos. Porque não adianta a pessoa tomar um banho de descarrego e depois, né, já sair do banho e já começar a reclamar da vida, fazer isso, fazer aquilo. Então você tem que manter-se sempre em vigia dos pensamentos, do que fala. Então muitas vezes a pessoa às vezes não tá tão legal. Mas o simples fato, às vezes, ela escutar uma música bacana, de levantar o seu astral, aquilo faz total diferença na sua energia. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, ah, mas você faz as coisas cantando ou dando risada. Porque é o jeito que eu tenho de trabalhar espiritualmente, mantendo o meu equilíbrio, minha positividade e cuidando da minha espiritualidade. Eu não preciso ser séria para mostrar que o meu trabalho é sério. Eu não preciso ficar com a cara carrancuda para mostrar que o meu trabalho é sério. Né? Eu posso muito bem, que eu falo, você tem uma cigana, você tem uma pombagira. Cigana adora músicas, adora cantar, adora alegria, adora festa. Como é que eu vou trabalhar, né, com a cara fechada? Se eu tenho uma pombagira que dá a gargalhada e na gargalhada dela ela faz as limpezas dela, como é que eu vou ficar, né, com a cara fechada? Então isso vai de médium para médium, cada um com o seu jeito de trabalhar. Outra coisa que eu gosto muito, a conexão com a natureza, tá? Então os orixás, eles são da natureza, tá tudo ligado à natureza. Então eu gosto dessa conexão às vezes com a mata, com a cachoeira, com o mar, tá? Então todos os orixás, eles estão ligados, cada um, né, ligado à natureza, no seu, bem dizer, no seu quadrado, no seu ponto específico de atuação. Então, eu gosto de me refazer também estando no meio da natureza, tomando um sol, né? Indo pra praia. O simples fato, às vezes, de eu andar descalça na grama, na terra, pra mim isso já muda muito. E eu aconselho, às vezes, se você não estiver bem, estiver sentindo mal, sem energia, ande descalça onde tem uma grama, terra. Isso vai embaixo dos nossos pés, tem vários chakras e pontos energéticos importantes. Então ele faz de novo esse aterramento e traz o equilíbrio, ele traz de novo esse entusiasmo, né? Então a pessoa que tá meio para baixo, às vezes meio, né, sem energia, ele te revigora, tá? É muito bom. Eu aconselharia quem não experimentou estar fazendo essa prática. Então, assim, os guias espirituais, nesse processo todo, eles são indispensáveis, tá? O médium de cura só pode aliviar a dor do próximo se ele estiver com a sua harmonia consigo mesmo e em dia. Eu não tenho como estar mal e querer curar o outro. Por isso que eu falo, eu preciso, às vezes, me recolher, me refazer, me cuidar também, tá? Eu não sou blindada, assim, eu não sou... É lógico, eu preciso me cuidar energeticamente. Então eu me blindo com a parte espiritual, mas eu me cuido para isso, né? Então ninguém tem peito de aço e não pega as coisas. Não existe isso. As pessoas pegam, elas absorvem energia. Não pode estar funcionando agora, mas lá na frente pode ser que isso venha a se manifestar, caso ela não cuide. Então, assim, muitas vezes eu falo, hoje eu não tô legal para fazer tal coisa, eu vou mexer com isso amanhã. É o período que eu preciso, às vezes, para reestruturar alguma energia, alguma coisa que eu acabei absorvendo, para poder amanhã mexer certinho com o trabalho ou com alguma coisa ligada à pessoa, né, ao cliente. Então, não tem como você tratar o outro se você não está tratado, se você não está bem energeticamente, tá?
Então é isso que eu queria passar hoje para vocês a respeito desses tratamentos em relação à parte espiritual. Se você tem mediunidade, se você sente às vezes mal-estar, se você sente que você precisa trabalhar e desenvolver isso, vai, pegue com seriedade. Quando a gente entra neste meio, muitas coisas acabam mudando na nossa vida. Mas isso é para nossa evolução. Então, muitas coisas, às vezes, as pessoas deixam de fazer, elas não querem mais tanto contato. Algumas pessoas, sem entender, sem você entender, elas acabam se afastando, saem do seu caminho, porque a sua frequência começa a mudar, a sua energia, seu pensamento começa a melhorar, os seus guias se aproximando, vê o que interessa e o que é bom perto de você e o que não é, tá? Então, existe todo um processo que nós passamos para poder e atingindo um processo mais de evolução. Como eu falo, não é porque eu trabalho com a parte espiritual que eu não tenho os problemas, que eu não tenho meus karmas para cumprir. Você imagina o tanto de gente que eu trabalho, tanto de gente que eu atendo e faço desde quando eu era menina. Então você imagina o que eu fico pensando às vezes, o que será que eu não fiz em outra vida? Né? Então, são processos kármicos que tem que ser resgatado. E o máximo que eu puder fazer dentro do meu trabalho para as pessoas melhorarem, ficarem bem e seguir o caminho delas, eu vou fazer. Eu sempre deixo claro isso. Eu não gosto de ninguém amarrado comigo, preso a mim ou dependendo de mim. Eu acho que as pessoas precisam de um caminho, de uma orientação e às vezes um tratamento espiritual para seguir. Tá? As pessoas têm o livre-arbítrio delas, elas têm a vida delas, e eu nunca gostei desse negócio de as pessoas dependerem de mim para poder seguir um caminho. O caminho é delas, as escolhas são delas, tá? Então, às vezes a gente dá um direcionamento, mas a escolha final sempre é da pessoa. Quem vai arcar depois é a pessoa, tá? Então, se você tem um interesse em estar abrindo o seu campo de mediunidade, aflorando isso, procure um lugar da sua confiança, tá? Aonde te recebam bem. Procure não ficar fazendo amizade nesses lugares. Vai lá, faz o seu trabalho, aprende o que precisa e depois põe em prática, né? Não adianta você ir lá, querer desenvolver, querer não sei o que lá. E o interesse, às vezes, né, que eu vejo de muita gente jovem é ir para esses lugares de magia para querer já manipular a situação. Manipula um, manipula outro, manipula outro. Lá na frente, talvez você vai entender que as coisas não funcionam bem dessa maneira. E que as pessoas também têm proteção, as coisas não acontecem do jeito só que a gente quer. Então, existem vários fatores. Mas isso que eu falo, dentro de um local responsável, dentro de um local de confiança, eles vão te orientar a respeito sobre todos esses assuntos, tá? Fiquem com Deus, não deixe de se cuidar, tá? Energeticamente, fazendo as suas orações e acreditando sempre em Deus, que Ele está presente em todos os lugares, olhando todos os nossos atos, as nossas atitudes o tempo todo. E nos abençoando sempre, né, para que a gente sempre evolua diariamente.